Gente, presta atenção aqui, mais um caso de revisão de aposentadoria julgado favoravelmente para esse segurado. Eu quero chamar a sua atenção para algumas informações importantes logo de início. Veja, valor da causa, mais de R$140 mil inicialmente. Lembrando, isso aqui é o valor da causa inicial. Certamente essa pessoa terá um valor muito maior para receber quando esse processo terminar. Outra informação muito importante aqui no assunto RMI, renda mensal inicial, reajuste, revisões, somente para vocês entender que se trata de uma revisão de aposentadoria, direito previdenciário, portanto. Os dados do processo estão aqui na ordem cronológica, evidentemente que eu estou censurando algumas informações. Entretanto, eu já fiz um resumo desse caso e disponibilizei lá em meu blog, professorvalterdosantos.com, por meio de um link que está na descrição do vídeo para quem quiser estudar esse caso de forma mais detalhada. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, esse caso está no segundo grau. No primeiro grau, nós já repercutimos aqui a sentença desse julgado. Entretanto, o INSS não concordou com alguns pontos e apelou. O caso subiu para o tribunal e agora veja, olha quando que o caso foi remetido. Aqui, ó, recentemente. E agora nós vamos repercutir o acórdão, ou seja, o julgamento final no tribunal que também resultou na condenação do INSS. Não tem escapatória, gente. Quando você preenche os requisitos, o INSS pode espernear do jeito que quiser. Vai ser condenado e pronto. Estou aqui com o acórdão desse julgado e vou mostrar agora relatório, voto e o acórdão desse caso para vocês. Primeiramente, o relatório. Os dados estão censurados aí para preservarmos as partes envolvidas, tudo bem? Mas o resumo, repito, já está em meu blog. Olha o relatório aqui desse acórdão. Trata-se de ação em que a parte postula, a parte pede revisão do benefício de aposentadoria por idade mediante a utilização de todas as contribuições. A palavra vertidas aqui, leia-se como todas as contribuições que foram pagas por este segurado. E ele quer o que, gente? Ele quer o recálculo da sua renda mensal, a revisão, para afastar a regra de transição. Lembrando, a regra de transição está lá no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Então, se ele quer a regra, se ele quer o afastamento, a retirada da regra de transição, obviamente ele quer que seja aplicada no seu caso a regra definitiva, a qual encontra-se no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991, que foi exatamente o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Olha, o segurado ele pode escolher dentre essas duas regras aquela que lhe for mais vantajosa, ou seja, aquela que resultar em um valor da sua renda mensal maior. Se a regra de transição for aumentar o valor da minha renda mensal, é essa que eu quero. E obviamente essa pessoa aqui, ó, já realizou os cálculos e percebeu que afastando a regra de transição e utilizando a regra definitiva, ele irá receber o valor do seu benefício maior, bem como os atrasados, que vocês viram diretamente no site do TRF4, que a causa já iniciou com mais de R$140 mil. E como que eu fico sabendo disso? Fazendo os cálculos antes de entrar com a ação. E como que eu faço os cálculos? Link na descrição dos nossos parceiros, os maiores escritórios, os maiores especialistas nessa área
são nossos parceiros aqui do canal. Portanto, não perde tempo, estão todos disponíveis aí na descrição por meio de links. Basta clicar no link e você já fala diretamente com os especialistas por meio do WhatsApp. Nós temos parceiros aqui agora que elaboram, especialistas que elaboram, além de cálculos, elaboram também laudos para que você apresente na perícia médica do INSS. Aqui, gente, é o canal top, é o melhor. As maiores bancas estão conosco aqui nesse canal. Portanto, você não pode perder tempo, clica aí na descrição do vídeo. Vai ter links aí, basta clicar e você será atendido pelos maiores especialistas desse país no que se refere à revisão de aposentadorias e pensões. Dito isto, vejamos. Então, vocês compreenderam essa parte, vamos adiante. Ele vem discorrendo aqui em seu relatório e em determinado trecho diz a magistrada, que é uma desembargadora no caso aqui, o INSS apela, sustenta que deve prevalecer, olha os argumentos do INSS, que deve prevalecer a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876. Por quê, gente? Porque essa regra reduz o valor do benefício mensal dessa pessoa. Isto porque o INSS utiliza somente aquelas contribuições que foram pagas depois de julho de 1994, descartando todas as demais contribuições, se amoldando a um verdadeiro confisco do que o segurado pagou. E, portanto, INSS, você está errado, meu amigo, não deve prevalecer a regra do artigo 3º, não. Se a outra regra for mais vantajosa, é ela que o segurado deve escolher. Até porque, no tema 1102, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, que o segurado pode sim optar, pode escolher por aquela regra que lhe for mais vantajosa, perfeito? O feito foi suspenso em razão do tema 1102 lá do Supremo Tribunal Federal somente para registro. E a esse respeito, aqui no voto, estávamos no relatório, vamos para o voto. Olha o que a magistrada diz: sobrestamento dos autos. Veja, a magistrada está argumentando aqui sobre o pedido do INSS que diz, olha, o caso foi suspenso, excelência. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a tramitação dos processos. E ela diz, a ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação do entendimento firmado. Veja, olha, eu tenho conhecimento de que o caso está suspenso, mas não é isso que nós estamos discutindo aqui. O que está se discutindo é para saber se o segurado tem ou não direito de escolher dentre as duas regras aquela que lhe for mais vantajosa para aumentar o valor do seu benefício. Isso eu vou aplicar agora, porque a ausência, mesmo que não tenha acontecido ainda o trânsito em julgado lá no Supremo Tribunal Federal, isso não impede a aplicação do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, que decidiu o quê? O segurado pode sim escolher dentre as duas regras aquela que lhe for mais vantajosa para aumentar o valor da sua renda mensal e recebimento dos valores atrasados. E continua, tampouco autoriza a manutenção da suspensão do sobrestamento dos autos, sobrestamento do processo, consoante julgado que segue. Ou seja, vou falar aqui um julgado para você, INSS, diz a magistrada. E aqui ela cita esse julgado aqui, ó. A jurisprudência amplamente dominante no STF e no STJ é no sentido de que é desnecessário, não precisa. Vamos grifar aqui, ó, não precisa. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores, como é o caso do TRF4, apliquem a orientação lá do Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que não precisa aguardar o trânsito em julgado. Era o que o INSS pretendia ao argumentar isso aqui, gente, ó. Sobrestamento, né? Suspensão. Leis essa palavra aqui como suspensão da tramitação dos processos. Não precisa. O que está discutindo aqui é para saber se a pessoa tem ou não direito a isso. E por tudo isso ela diz aqui, ó, não procede assim o apelo do INSS. Não procede INSS, o seu apelo continua condenado e vai ter que fazer o que, gente? Vamos pegar aqui as partes mais importantes
do julgado que eu mostrei para vocês. Lembrando, nós estamos no tribunal. Olha aqui, ante o exposto, declaro prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 30 de novembro de 2017, que é o quinquênio que eu já mostrei para vocês, para condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria para aumentar o valor da renda mensal dessa pessoa com base nas contribuições pagas de todo o período, todas as contribuições, e não somente, aquelas contribuições que foram pagas após julho de 1994, com base no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213. Além disso, pagar as parcelas vencidas e vincendas. Vou traduzir isso aqui para vocês, tá? Pagar as parcelas que se acumularam e as que se acumularão durante a tramitação do processo. Em outras palavras, os atrasados. Condena o INSS a pagar os valores atrasados para essa pessoa e ela certamente irá receber uma bolada. Além de, olha a palavra aqui, condenar o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência. Além desse aposentado ter o seu benefício recalculado, revisado para aumentar o valor da sua renda mensal, o INSS vai ter que pagar os valores atrasados e ainda vai ter que pagar os honorários advocatícios. Todo mundo saiu feliz nesse processo, todos. Ementa do processo, mais uma vez, protegendo aí os dados do processo, mas o resumo já está lá no meu blog. Aposentadoria por tempo de contribuição, revisão. Regra definitiva, artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, revisão da vida toda, tema 1102. Estamos lendo a ementa do processo, mediante a aplicação imediata, desnecessidade de publicação e trânsito em julgado do acórdão. Perceberam isso? Essas são as informações do acórdão. E aí, somente para encerrarmos aqui, veja, vistos e relatados os autos em que são partes acima indicados, a egrégia 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu por unanimidade conhecer em parte do apelo e na parte conhecida negar provimento. Não aceito. Conheço de fato que vocês apelaram, mas eu vou negar, não vou aceitar o seu apelo INSS e, portanto, continua condenado sim a revisar, pagar valores atrasados e pagar honorários. E você, compreendeu as minhas explicações? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e compartilhar essa informação em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.